Hoje é 1º de novembro de 2018, véspera de sexta-feira, dia de finados. Dia de tristeza, sim, mas também de esperança para todos os que se foram. Nós temos as nossas divindades domésticas, as Ana Marias, Fabiolas, Helenas, Heloísas, Maria de Lourdes, as Stamato, as Leite Fernandes, aquelas que se foram, aqueles que se foram também merecem a nossa saudade. O introito deste exemplo sintético de crônica diz respeito às nossas santas e aos nossos santos domésticos, como havia na velha Grécia, em que as famílias tinham as chamas sagradas nos quintais, dentro das paliçadas, e acendiam fogos e chamas em homenagem aos deuses que haviam partido. Assim acontece com todos nós. Nós não esquecemos. E os que se foram também não se esquecem de nós, acredite-se, com extrema sinceridade. O dia de hoje inaugura 2 edições de jornais que não são antípodas, mas são paralelos à Folha, o Estado de São Paulo. O Estadão anda muito macio, anda numa adaptação paulatina às realidades do tempo presente, relembrando um pouco, quiçá, aquilo que se passou ao tempo da ditadura, aquilo que se passou e do qual este escriba participou bastante, o tempo das receitas de bolo. O Estadão está macio, sim. Está na expectativa a ver o que acontece. A Folha estava sendo agredida por Bolsonaro. Bolsonaro era inimigo do jornal A Folha, mas eles se entendem com o tempo. Alguém intermedia isto. O Supremo Tribunal Federal veta ação policial em universidades, com razão. No Estado de São Paulo, na folha de introdução, ou no verso da 2ª ou 3ª, há uma foto grande da Suprema Corte com a tribuna da defesa vazia, todos sentados. A tribuna da defesa vazia. Quando o nosso estatuto, que é lei federal em pleno vigor, nos assegura o aportamento de uma cadeira à frente da tribuna para que o advogado possa sentar-se e falar sentado, se assim quiser. A eminentíssima Procuradora-Geral da República fala sentada. Nós temos direito absoluto de também procedermos assim. Nesse sentido, a Ordem dos Advogados e o Conselho Federal da Ordem andam malemolentes, macios. É preciso que um líder nosso, um presidente do Conselho Federal, um presidente de uma seccional nossa, na medida em que precise a levantar-se e chegar à tribuna de defesa, reivindique com agressividade, se preciso for, o cumprimento da lei. Porque a Suprema Corte, que exige e que pratica a equalização dos conflitos que há no Brasil, é preciso que a Suprema Corte seja a primeira a obedecer à nossa legislação federal. Este velho escriba, este rábula, sem pós-graduação alguma, reivindica também, nos seus 83 anos,
uns sobreviventes daquilo que se foi. Ele e mais uns poucos ainda lúcidos. É preciso que o Supremo Tribunal Federal cumpra, pela primeira vez, em relação a nós, esta lei maior e nos dê o assento ao qual nós temos direito. Isso vale para o presidente do Conselho Federal que está deixando a ordem, vale para o presidente do Conselho Federal que está em introdução na nossa equalizadora dos direitos e garantias dos advogados, e vale para os 800 mil advogados que estão por aí, nessa nossa atividade muito sofrida. Vale para todos nós. Então, que seja nesse 1º de novembro e expectativa do ano que vem, com Bolsonaro à presidência da República, que seja a primeira reivindicação severa, censora até, do próximo presidente do Conselho Federal da Ordem, que ele tome assento, como é direito seu, à tribuna da defesa e não seja obrigado a falar em pé. É isto o que os 800 mil advogados deste país precisariam exigir. E é isto que precisa ser o tema de campanha em todas as seccionais das 27 repartições que essa nação tem. Porque não é mais tempo, nem hora, nem dia de nós pedirmos reverentemente que a Suprema Corte nos dê aquilo que é nosso. Este assento é nosso. Este assento consta do Estatuto da Ordem como lei federal em pleno vigor. E não se admite que a Suprema Corte faça de conta que é um direito garantido somente à eminentíssima Procuradora-Geral da República, por quem temos, inclusive, um afeto acentuado. Façam isso, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Façam isto, 11 ministros da Suprema Corte, e reivindiquem isto, presidentes dos Conselhos Federais e do nosso Conselho Federal da OAB, que vai mudar de dono, vai mudar de presidente logo, logo, por acordo. Não há de haver nem conflito. Então, que seja esse acordo também alguma coisa agasalhando esta exigência que é nossa. Este advogado é dos mais antigos, razoavelmente lúcidos, que esta nação tem, aos 83 anos. É dos poucos. Há mais alguns convivendo. E esses alguns se vão embora também. E deverão vir outros que estarão amadurecendo para substituir aqueles que se forem. Este profissional não tem título algum. É um velho rábula, do tempo em que não havia pós-doutoramentos e que a dignidade profissional se fazia somente com honestidade e com o tirocínio auferido durante 60 ou 70 anos de advocacia. Nós estamos indo embora, mas mesmo a ponto da partida que vem fatalmente, mais cedo ou mais tarde ela vem, nós queremos ter assento, eminentíssimos presidentes, idos e atuais da Suprema Corte. Nós queremos ter assento à tribuna da defesa, porque isto está escalavrado do Estatuto. E cada sessão da Suprema Corte em que o advogado é obrigado a falar em pé é um ato de desobediência à lei que este Supremo Tribunal Federal teima e persiste em fazer obedecer. Isto está aqui na página, não se sabe das quantas, A8, do jornal Estado de São Paulo, uma visão panegírica do Supremo Tribunal Federal e a tribuna de defesa vazia. Vazia e sem assento. É o que nós queremos, sim. E é o que o nosso presidente do Conselho Federal da Ordem, um novo a ser ungido, deve exigir, deve reivindicar.
deve pedir e não implorar ao Supremo Tribunal Federal como primeiro ato da sua gestão. E este velho escriba da advocacia criminal há de estar presente ou ao longe mesmo, mas fiscalizando que isto seja cumprido. Em segundo lugar, tem a notícia aqui no Estadão de que o nosso eminentíssimo juiz federal Sérgio Moro aceitou a indicação a ministro da Justiça. O doutor Moro é o nosso Skywalker. Este advogado disse, na raríssima oportunidade em que os dois se encontraram durante uma palestra do primeiro, ungido, aliás, aplaudido, inclusive por este escrevinhador da advocacia criminal, que disse com amplitude de coração que o juiz Sérgio Moro era o nosso Skywalker, sim, e que havia presente ali o Yoda, dormindo. Dormia, acordava, sussurrava e dormia de novo. Mas na medida em que, chamado às falas, durante aquela assembleia gostosa, aliás, em que o juiz Sérgio Moro foi acarinhado por todos nós, disse àquele juiz que ele era o nosso Skywalker, em pleno amadurecimento. Que seja feliz enquanto ascende ao Ministério da Justiça, relembrando que é preciso muito fôlego, muita coragem, muito destemor e muito respeito ao direito para manter-se bem assentado lá. E se quando não puder exercitar o seu ministério na plenitude, que se vá embora, atrás ou lá ao lado do trono de ministro da Justiça estão vários advogados, inclusive José Carlos Dias e Miguel Reale Júnior, que não aguentaram aquilo mais do que 100 e poucos dias. Este cronista já o disse há algum tempo atrás. José Carlos Dias ficou um pouco mais tempo do que Miguel Reale Júnior ou vice-versa. Mas havia coisas lá das quais ambos não gostaram, independentemente do maior ou menor afeto que este escriba possa ter por algum dos dois, e gosta muito de ambos. Eles disseram, enquanto se ausentavam, que aquilo não ia bem. Havemos de ver o que o nosso Skywalker há de fazer no Ministério da Justiça. A Suprema Corte deu uma demonstração de autenticidade e de referendo na potencialidade que tem enquanto proibia a interferência ou intervenção nas nossas universidades, enquanto se procurava disciplinar a atividade política das nossas faculdades. É muito bom que assim seja. Isto lembra este criminalista de um tempo em que este velho, quase ancião na advocacia criminal, era muito jovem e estava a colar grau quase numa universidade respeitada, na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santos. E a polícia penetrou naquela escola de direito, para prender um aluno, um companheiro chamado Marcelo Gatto. Hoje vivo ainda e quiçá repousando num sítio, numa fazenda ou num recanto qualquer para curar suas feridas
e envelhecer em paz, mas a polícia foi buscar Marcelo Gatto. Havia lá um professor chamado Cleóbulo Amazonas Duarte, dos muito antigos criminalistas que já se foram há muito tempo, mas um macho como professor universitário. E sabem o que esse professor, esse catedrático disse? A polícia, vocês esperem lá fora até que eu termine a minha aula. Depois que eu a terminar e tirar a minha veste e talar a minha toga, depois que eu atirar, vocês entrem aqui dentro e prendem o rapaz. Até lá, quem manda aqui dentro sou eu. Cleóbulo Amazonas Duarte disse isso na hoje mais que cinquentenária Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santos. E a polícia respeitou. Hoje, o Supremo Tribunal Federal faz as vezes daquele lente de direito penal na vetusta Universidade Católica de Santos. E faz as vezes muito bem. Que as faça também respeitando o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e mande entronizar uma cadeira, um assento simples. Não precisa ser revestido, não, para que o advogado possa falar sentado. Porque falar sentado na advocacia independe de ser novo, velho, mancebo, vetusto ou ancião embengalado. Embengalado é uma palavra correta. É preciso que a Suprema Corte faça isso. Faça isso na abertura do ano judiciário. Ministro Toffoli. Faça isso em homenagem aos 800 mil advogados que esta pátria tem e que foram responsáveis, inclusive, para que Bolsonaro hoje possa assentar-se também e começar a sua vilegiatura pelos anos de mandato que, queiram os deuses, consiga completar. E lá na Vevá.